É fogo, é manto, é glória. Aleluia. Como eu disse, hoje vamos falar um assunto interessante, porque me fazem algumas perguntas e eu estou sempre pronto para responder. Mas essa foi bem interessante, né? E na Bíblia nós podemos achar algumas orientações, mas quando você vê alguma instrução na Bíblia, tem que ver, como vou dizer, como é que você aplica aquilo no dia a dia. E aí é onde está uma grande questão. Então, amados, quando a gente vê algum mandamento, tem que saber como se aplica na nossa vida. Então, vamos lá. O que foi que me perguntaram? Meu Deus, é forte. Olha só a pergunta. Que é sobre o assunto aqui, sobre furto e roubo, né? Então, vamos ver a diferença entre um e outro, né? Isso em âmbito penal, certo? Se um ladrão toma algo que pertence a outra pessoa, sem estabelecer contato com ela, ou seja, ele roubou sem a pessoa ver ele. Isso é furto. Se houver contato com a pessoa, né? Forçou, né? Ele, então isso é roubo. Houve contato com a vítima, forçou a pessoa a dar, né? Ou coagiu ela a dar, seja, obrigou, dizendo, olha, se não fizer isso, eu vou fazer assim. Então, é roubo. O assalto, não existe no direito penal essa palavra, mas ela entra como roubo. Por quê? Porque tem contato com a pessoa. Entendido isso? Então vamos para a Bíblia. O mandamento na Torá, que passou para o Novo Testamento também, certo? Ou seja, para judeus e gentios não podem fazer, certo? Nem judeu, nem gentil podem fazer isso. É o que? Não furte, certo? Então a gente já viu ali que é pegar algo que não é seu, escondido, certo? Certo. Eu peguei duas versões diferentes, a judaica completa e a NVI, para ver lá em Deuteronômio 5:19, ver como fala. Essa fala furto, essa também. Não furtarás. Aqui está dizendo somente não furte. Então a ideia é não roube nada escondido, nem muito menos, porque aqui vai usar no sentido que o Eterno estava falando, era justamente para que ninguém pegasse nada escondido. Meu Deus, é forte, viu, manto? Então, o que acontece? A pergunta do irmão foi o seguinte: uma pessoa fiel a Deus, um cristão, um judeu messiânico que confessa Jesus como Messias, ele pode possuir algo de roubo? Não, não pode, certo? Então, a primeira pergunta, não furte, certo? A pergunta que ele fez foi o quê? Ele roubou, alguém roubou alguma coisa, quando não era crente, quando não era fiel a Deus, quando não era evangélico, ou seja, no mundo, ele era um ladrão, um exemplo. E esse é o teor da pergunta dele.
Se alguém estava lá no mundo e ele roubava, roubava. Aí a última pessoa que ele roubou, ele se converte com o celular dessa pessoa que ele roubou. Vá fazendo aí. E agora ele está convertido. E ele disse: eu quero fazer as coisas direito. Isso foi me perguntado, certo? Então, como é que eu faço se eu já roubei o celular? Eu fico com o celular porque ele é roubado. E, como eu acabei de responder, não pode estar com nada roubado. E agora? Para resolver isso diante do Deus eterno, vamos para algumas passagens que eu selecionei. Efésios 4, 28, Êxodo 22, 7, Provérbios 17. Isso é a minha norinha do coração, aleluia. E Isaías 61, 8. Então, essas passagens eu selecionei sobre este assunto muito interessante. Então, já que minha norinha está assistindo, certo? Eu vou fazer melhor. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, o vídeo está aqui falando sobre o assunto do furto e do roubo. Então, essa pessoa me perguntou, e aí? A pessoa roubou, se converteu, agora está com o celular roubado. Dentro da igreja, crente fiel a Deus, e não pode, porque está escrito, não furte, não roube, não pode. Então, vamos ver algumas dessas passagens aqui para a gente ter uma noção sobre como agir. Vamos para de Efésios 4:28. 4:28 diz assim de Efésios: aquele que roubava, não roube mais. Pronto, então é para parar, né? Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Você veja que o porquê que não se deve roubar, porque você fica para você e não tem como ajudar o outro, porque você já está tirando do outro. Então, o que o Paulo ele está falando, Shaul, né? Ele está falando é que você tem que trabalhar para ajudar até as pessoas que estão em necessidade. Passando um período quer dizer que não é constante, mas é um período de luta, de dificuldade financeira, de prova. Então, o intuito de trabalhar é isso. Aí vamos para Êxodo 22, 7, que diz assim: se alguém der ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, ou seja, qualquer coisa, né? Aqui diz prata ou bens, mas qualquer coisa, para ser guardado, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Você veja que o ladrão pagará o dobro. Então vamos lá para responder a pergunta do irmão, como eu respondi. Eu disse o quê? Sem ver os textos, eu disse o quê? Você deve vender o celular e colocar um bilhetinho, porque, veja bem, o porquê que eu respondi assim. Colocar um bilhetinho dizendo, foi Jesus que mandou. Porque você não está restituindo o que foi roubado? O preço você procura conseguir, por essa passagem de Êxodo 22:7, o dobro. Entendeu? O melhor valor que você possa conseguir. Porque é muito difícil você conseguir. Mas digamos que você coloque mais uma quantia e roubou. Isso eu estou dizendo para uma pessoa que está convertida e que está nessa situação. Então, o que acontece? Se ele for até a pessoa e disser, olha, eu era ladrão, fui o ladrão que te roubei, olha só a situação. Eu fui o ladrão que te roubei e agora me converti agora e eu estou querendo devolver o celular para você. O que tu acha que a pessoa ia fazer? Você, seu cabra, só não diria que era fiel a Deus. Mas poderia processar ele, prender ele, entendeu? Porque ainda estava pendente na justiça. Então, a minha sugestão foi o quê? Venda o celular, porque não pode estar com nada roubado. Não furte.
Não pode, tem que trabalhar. Mas a mão dele ainda estava suja com algo roubado. E não pelo homem, mas por causa que Deus tem uma lei e tem que ser atendida. Então, tem que ter organização. Se não tiver, vira bagunça. Então, Deus determinou certos princípios sobre isso. E ele manda restituir o produto do furto. E como é que ele vai devolver? O celular já velho, já com uso, com ID tudo modificado, o número todo modificado. É melhor vendê-lo, arranjar o melhor preço e restituir para o dono e diga, um presente da parte de Jesus. Pronto. Ninguém vai saber que foi ele e ninguém vai poder condenar mais ele. Daqui que venha se lembrar que foi ele, já vai ver ele muito transformado. Então, veja uma questão aqui também, da pergunta, né? Que ele diz assim, se alguém roubou um celular quando não era convertido e agora confessou a Jesus, o que eu faço com o aparelho? Eu acabei de responder, né? Vende e dá à pessoa. Mas ainda falta Provérbios 10, 2, que diz assim, os tesouros que são frutos de desonestidade de nada valem. Eita, agora piorou. Então, raciocine comigo, se não vale nada, mas a justiça livra da morte, você está agindo com justiça em vender, ou seja, aquele produto já não vale nada. E você conseguiu um dinheiro para devolver ao dono, então vale alguma coisa. Aqui está dizendo, na sua mão ali, no furto, não vale mais nada. Quer dizer o quê? Que não presta, não tem serventia, não vai edificar sua vida, nem a vida de ninguém. As ligações que você vai fazer não vai servir. Está entendendo como a coisa é mais séria do que você imagina? Então, isso é o que eu respondi. Então, vamos lá, a última passagem, Isaías 61, 8, que diz assim, com efeito, eu, Adonai, que amo o direito, olha só, e detesto a desonestidade, o roubo, você veja que ali ele diz, não furte, mas aqui já aparece o diferencial. O roubo, que é quando tem o contato com a pessoa. O furto é quando não tem o contato com a pessoa. E toda malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. Então, vamos voltar para cá. Então, comprar algo roubado é pecado? Foi a outra pergunta que ele me fez. Sim, é pecado. Você veja aqui que a gente está falando e está fluindo já as respostas antes das perguntas que essa pessoa me fez. Então, vocês vejam que não tem como você ficar com algo roubado. De nada vale. Você já está agindo com justiça, pegando o que não é seu, que um dia a pessoa roubou, o ladrão roubou, e ele pegou o dinheiro, botou um bilhetinho, deu uma bênção para a pessoa e entregou. Eu nunca vi ninguém chegar depois de receber uma quantia em dinheiro, depois de dizer, você me roubou. Não. Ele recebe a quantia sem ter contato com você e ele não vai saber que foi você, ele já vai até esquecer. E Deus vai estar dizendo, eu vou dar na recompensa, como diz no livro do profeta Isaíahu, ou seja, Isaías 61:8. Vai dar a recompensa pelo seu ato de justiça. Aí vamos entrar em uma questão. Por que é pecado? Diga, se eu tenho uma empresa, eu mantenho essa empresa. Essa empresa cresce ou ela regride? Ela cresce, né? Então, vamos ver aqui, vamos entender aqui. Então, quando você pega e vai até alguém que tem um objeto roubado e compra, é o mesmo exemplo da empresa. Ela cresce ou ela regride? Ela cresce. Então, você está sendo um ladrão de forma indireta. Quando você compra algo
que hoje quebrou, o que quebrou as pessoas, na verdade, que pirateavam os CDs, que quebrou mesmo, quebrou, porque não tem como. Não foi a federal, não. Não foi, não. Pessoas que diziam mesmo, os cantores gospel diziam mesmo, agora minhas músicas estão à disposição de vocês nas redes sociais. Quebrou, quebrou, porque aonde você consegue legalmente, eu estou falando legalmente, músicas para ouvir, certo? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Quebrou esse negócio de CD pirata, DVD pirata, essas coisas piratas. E tem um humorista aí, que eu não vou citar o nome, mas ele é bem conhecido. Ele chegou e disse: não piratei porque já é pirata. Então, vocês vejam que a pirataria é crime. Então, a Bíblia declara: obedeçam às autoridades. Em que, quando você não vê nada que ela está fazendo contra a Bíblia. Então, se está atendendo os requisitos da Bíblia, ela está fazendo a vontade da Bíblia. Então aqui foi o que eu respondi, porque não é para entrar em contato com uma pessoa dizendo que é robô. Você está dando uma confissão. A pessoa não vai querer saber se foi no passado. Entendeu? Então, é isso daqui que eu respondi à pessoa que me perguntou. Nada de ter nada roubado. Restitua o que foi roubado, certo? Trabalhe com honestidade. Seu muito ou seu pouco vai ser frutos das suas decisões, tá certo? Michael e Tatiane, glória a Deus. Então, é meu primão, certo? Aí o que acontece? Gente, esse vídeo vai estar também no YouTube. Se inscrevam lá no canal, Wallace Lilian Oficial. E vai estar lá à disposição sempre vídeos, tem estudos, tem tirar dúvida, é um canal teológico. Então, vocês podem ir lá, se inscrever, ver os vídeos que tem lá, assistir, tem vários vídeos, como Jezabel, por que está correto, se não está, né? O estudo sobre o Evangelho de João também tem lá, vocês podem fazer tranquilamente. Se quiser nos ajudar com oração, será bem feito, será bem-vinda. Se inscrevendo lá, dando o seu like, o seu gostei também lá no canal do YouTube também. Amém, Marco? Vai estar lá para se inscrever. Você também nos ajuda lá. Dando o seu like, você nos ajuda, certo? Quando você não dá nada, quando você vê lá, a visualização, só em você abrir, você já nos ajudou, as visualizações ajudam. E também tem lá a conta para você ajudar o canal, certo? Então, tem lá a conta, tudo o que você for vendo de novo no canal é para o canal, isso daí que eu estou usando, certo? Então, vocês vão ajudando o canal, que a gente vai fazendo a obra conforme a participação de vocês estiverem mais efetiva, melhor vai ser, porque assunto não falta em teologia. Então, o canal é teológico, eu vou estudando as raízes das ramificações de outras teologias também e dando o nosso parecer, certo? Inclusive com coisas atuais. E aqui está uma que me perguntaram e está respondida. Nada de furto, nada de roubo, nada disso, tá certo? E nós vamos, quem pegou o vídeo pela metade, veja ele inteiro, e eu vou colocar ele no YouTube daqui a pouquinho, então vai estar. Também tem umas páginas aqui no Facebook chamado Wallace e Lilian Vlog, certo? Então vocês podem, vlog justamente é página de vídeos, então vai ter os links do YouTube lá. Então, estamos no capítulo 10 de Apocalipse, então eu aconselho você pegar desde o início para pegar o raciocínio. Então, em nome de Jesus, sejam abençoados e vamos para frente, né? Que Jesus está voltando.